Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês aí? Amém, graças a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, lá no capítulo 4, a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Você que está aí na sua casa, o texto aparecerá aí na tela se você não estiver próximo à sua Bíblia. Quando encerrarmos a leitura, você pode continuar com a sua Bíblia aberta aí. Acho que ficaria um pouco melhor para acompanhar a mensagem nessa manhã. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta mesma época ou por volta desta época, do ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhes dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Para ir falar com o homem de Deus, e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz.
ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e me esconde, ou me escondeu, e ele não sabia a razão do que o Senhor tinha escondido a angústia daquela mulher. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Amém. Até aqui. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Eu fiz algumas ministrações ultimamente aqui na igreja, e depois que eu estava estudando esse texto, eu comecei a refletir, e eu quero que você pare e reflita a respeito dessas ministrações anteriores. Eu não sei se todos lembram, elas estão lá no canal, estão no Facebook também. As ministrações que foram feitas, elas de alguma forma, elas acabam se conectando uma com a outra. Primeiro, foi ministrado aqui, eu ministrei em Lucas, no capítulo 13, do 10 ao 17, que fala sobre o milagre da cura de uma mulher no sábado. Essa ministração que eu fiz, ela veio com o seguinte tema: há sempre motivos para adorar a Deus. A segunda ministração que foi feita, eu separei 3 delas, das principais, foi justamente em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que fala sobre a multiplicação do azeite, o milagre da multiplicação do azeite da viúva. E aí, essa ministração, ela veio com o seguinte tema, que foi sobrevivendo em momentos difíceis. A terceira ministração foi no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, do 1 ao 30, que foi a última ministração no culto da família que eu fiz aqui na igreja, que falava sobre, ou falou sobre a vitória do rei Josafá sobre Moabe e Amon, e veio com o seguinte tema de famílias vivendo em crises. Na verdade, eu quero que você veja que esses temas, eles acabaram se encaixando, se conectando com os nossos dias atuais, com o cenário em que nós estamos vivendo, com as dificuldades em que o mundo em geral enfrenta. E o mais interessante é que isso não foi propositalmente. Eu não parei e pensei, eu vou fazer uma ministração desse jeito. E essa semana, quando o pastor falou para eu ministrar durante a manhã, eu fiquei muito preocupado com o que eu iria falar aqui. E aí essa palavra, ela veio muito clara ao meu coração a respeito dessa passagem, quando o filho dessa mulher, quando ela recebe esse milagre através da palavra de Eliseu, e depois ela perde o seu filho e ela recebe outro milagre que o Senhor traz o seu filho de volta. E essa palavra falou muito forte ao meu coração, então eu comecei a estudar, e depois, durante o estudo que eu estava fazendo, eu parei e refleti nos temas anteriores, e eu vi que eles se encaixavam. Depois que eu tinha preparado o sermão, eu vi que ele estava se encaixando, as coisas que seriam ditas, elas acabavam se encaixando, talvez não na mesma sequência, mas elas acabavam se encaixando. E não sendo propositalmente, eu creio que isso foi um mover do Espírito Santo para falar aos nossos corações, eu creio nisso, eu tenho a plena certeza disso. E esse texto que lemos fala justamente da mulher que
está descrito um pouco mais à frente, no livro de 2 Reis 8, que teve a sua propriedade restituída através da obediência que ela teve, segundo a ordenância da palavra do profeta, do mesmo profeta Eliseu. Se você depois dar uma passadinha lá, você vai ver. Veja bem como essa mulher ela toma uma decisão difícil nessa outra passagem, ou nessa passagem futuramente, de deixar tudo que ela tinha, as suas terras, os seus bens, e partir para uma terra de seus adversários, que eram os filisteus, e ficar ali por 7 anos, conforme a palavra do homem de Deus, conforme ele havia ordenado para que ela fizesse, e assim ela fez. E aí eu vejo que nos dois textos, em ambos os textos, essa mulher ela tem a mesma fé, ela tem a mesma confiança na palavra do homem de Deus. Ela não deixa de acreditar, nos dois textos ela acredita do mesmo jeito. E então, eu vejo que essa mulher, ela continua obedecendo a palavra do homem de Deus em todas as circunstâncias de sua vida em que ela está passando. Diante de tudo isso que foi falado, diante do que foi lido, eu queria conversar nessa manhã com vocês a respeito do seguinte tema: o milagre acontece pela nossa fé. Você pode falar para o seu irmão: o milagre acontece pela nossa fé? Então, vejamos alguns pontos que nos deixam bem claro o quanto essa mulher, ela exercia a sua fé e a sua obediência ao Senhor, que falava através dos profetas, ou através do profeta Eliseu na vida dela. E o primeiro ponto, ou o primeiro ato, que essa mulher teve de fé, foi ela ter subido ao quarto de Eliseu, no versículo 21, que diz assim: ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, e saiu e fechou a porta. Veja bem como ela exerce ali o seu primeiro ato de fé. Ela pega o seu filho que estava desfalecido, ou que estava já morto, porque ela havia segurado ele até o meio-dia. Então ela já tinha plena certeza de que ele não estava mais com vida. E ela sobe até aquele quarto e coloca ele sobre a cama do homem de Deus, sobre a cama do profeta. Aqui nós temos o primeiro ato de fé dessa mulher. Foi Eliseu que havia ministrado a palavra de milagre na vida dela a respeito daquele filho. Então, ela não viu uma outra opção senão aquela de subir e colocar o seu filho em cima da cama do homem de Deus. Está aí o seu primeiro ato de fé. Veja que essa mulher, ela exerce a primeira atitude de fé. Ela coloca ali aquele menino no quarto onde Eliseu se hospedava. E depois que ela coloca, ela fecha a porta e ela sai. Ela parte ao encontro de Eliseu no versículo 22. Veja até onde vai a fé de uma pessoa. Ela tinha plena certeza que o milagre na vida dela seria imediato, no versículo 22. Veja bem que no versículo 22 ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, e eu volto logo. Se ela falou para ele que ela voltava logo, é porque ela tinha certeza que o milagre aconteceria de imediato. O milagre não iria tardar na vida dela. Ela saiu ao encontro do homem de Deus e falou para o seu marido que já estaria voltando. Ela sabia que não iria demorar, e então ela deixa isso bem claro para o seu esposo. Logo em seguida, nós percebemos que essa mulher, ela não estava preocupada com tudo aquilo que estava acontecendo, lá no versículo 23. No versículo 23,
diz assim, o marido dela perguntou para ela por que hoje, por que naquele momento. Ela vai e responde para ele não se preocupar, não se preocupe. Foi o que ela respondeu para o seu esposo, não se preocupe. Aqui nós entendemos que aquela mulher, ela não estava preocupada com o que estava acontecendo. Ela tinha certeza que ficaria tudo bem. Ela tinha certeza que tudo ficaria bem em sua vida. Ela olha para o seu marido e fala, não se preocupe. Talvez até ela tenha dito que o milagre de alguma forma já estava acontecendo na vida dela. De alguma maneira o milagre já estava acontecendo na vida dela. Na verdade, o milagre já havia acontecido na vida dela, que foi aquele filho do qual ela não poderia ter. Então, nós precisamos exercer também a nossa atitude de fé, como fez essa mulher. Ela tinha certeza que tudo ficaria bem em sua vida. Nós precisamos exercer a nossa atitude de fé, porque é só através da nossa atitude de fé, é sob a nossa atitude de fé que o milagre acontece em nossas vidas, o milagre acontece em nossa casa. Depois de ela ter feito o seu primeiro ato de fé, que foi subir até o quarto do homem de Deus, então essa mulher, ela exerce ali o seu segundo ato de fé, que foi a confiança. Ela tinha a mesma confiança que foi exercida, ou que seria exercida futuramente, lá no livro dos Segundos Reis, no capítulo 8, quando ela obedeceu Eliseu, ela deixou as suas terras e partiu para a terra dos filisteus e ficou ali por 7 anos. Veja que aqui ela exerce uma fé que ela exerceria futuramente, com a mesma devoção, com a mesma perseverança, com a mesma firmeza. Ela não desanimou-se. Então, com toda essa confiança de que o milagre iria acontecer, ela vai em busca do profeta. Ela sabia que o milagre seria certo em sua casa, o milagre seria certo em sua vida. E quando o encontra, ela dá um abraço em seus pés, exercendo ali então um gesto de súplica lá no versículo 27. No versículo 27, ela se joga aos pés do homem de Deus e abraça os seus pés. A palavra diz que ela se abraçou aos pés de Eliseu. E o mais interessante é que, mesmo diante de toda a dor que aquela mulher estava sentindo, mesmo diante de tudo aquilo que ela estava passando, ela não desistiu. Aquela angústia que ela sentia dentro do seu coração, que ela sentia fortemente em seu peito, não a impediu de que ela buscasse o milagre para a sua vida. No versículo 27, na parte B, aquela mulher estava com algo cortando o seu coração, mas ela tinha certeza do milagre mesmo diante de tudo aquilo, mesmo diante de todo aquele cenário em que ela estava vivendo. Ela tinha perdido o seu filho, o seu único filho. E mesmo assim aquela angústia não a impediu de buscar o milagre para a sua vida. Ela estava exercendo ali a sua fé. E ela sabia onde estava buscando o socorro, no versículo 28. Ela sabia que Eliseu entenderia o tamanho da sua dor. Ela sabia que Eliseu entenderia o tamanho do seu sofrimento. Eliseu entenderia o motivo daquela angústia em que ela estava sentindo, mesmo o Senhor não tendo revelado para ele qual o motivo de sua angústia. Ela não havia pedido nada para Eliseu. Mesmo assim, ele ministrou sobre a vida dela uma palavra de milagre, que foi o nascimento do seu filho. Então ela não teria mais a quem recorrer a não ser Eliseu. Ela não teria mais porque não ia até Eliseu.
se já teria acontecido anteriormente um milagre muito maior na vida dela, que foi algo impossível, talvez, aos seus olhos, que foi o seu filho. Agora não teria mais nada impossível. Através da vida do profeta, do homem de Deus. Ela buscou ali o milagre para a sua vida. Ela tinha certeza que através desse ato de fé, desse segundo ato de fé, ela conseguiria um milagre para a sua casa. E assim como aquela mulher, em nossas vidas não pode ser diferente. Nós temos que ter confiança no Senhor. Nós temos que prosseguir mesmo diante das tamanhas angústias em que às vezes nós passamos dentro dos nossos corações. Nós devemos ter essa perseverança em buscar, em ir em busca do nosso milagre, do milagre para a nossa vida. Essa mulher, ela não havia pedido nada, e mesmo assim ela alcançou o seu milagre. Mesmo assim o milagre chegou até a sua casa. A palavra diz que o seu esposo já era idoso. Ela não poderia ter filho. E mesmo assim a palavra de bênção, a palavra de milagre foi ministrado sobre a vida dela através do profeta Eliseu. E ela alcançou esse grande milagre, que é o milagre da vida. E agora aquela mulher exerce o seu último ato de fé, que foi mesmo diante de tudo aquilo que ela estava vivendo. Ela para e vai ao encontro do homem de Deus. E o mais interessante é que ela não estava preocupada. O seu último ato de fé é que para ela tudo estava sob controle. Veja que quando nós temos fé, as adversidades da vida ela não nos abala. Ela pode até parecer muito grande aos nossos olhos, mas assim como essa mulher, ela não nos deixa preocupados. Ela não ficou preocupada, ela não se abalou, ela teve controle sobre a situação. Ela simplesmente recorreu ao homem de Deus. Então ela exerce o seu último ato de fé. Para ela tudo estava sob controle. Ela sabia que mesmo naquela angústia tudo iria ficar bem. O milagre aqui nesse texto era evidente na vida dessa mulher. Se Deus já havia lhe dado aquele filho, então esse milagre, através da vida de Eliseu, não seria nada impossível na vida dela. Só que nós vemos diante do texto, lá no versículo 30, que para isso Eliseu precisaria voltar com ela. Ela não saiu dali sem o profeta Eliseu. Veja que o milagre é iminente na vida dessa mulher. Não havia nada que fosse capaz de tirar a fé daquela mulher. A fé que ela tinha a respeito do milagre em sua casa era muito maior do que aquilo que estava angustiando o seu coração. Era muito maior do que aquele cenário em que ela estava vivendo. A fé que ela tinha dentro do seu coração a movia em busca do milagre. A movia em busca daquilo que ela estava precisando naquele momento para a sua vida. E assim como essa mulher, nós precisamos também ser movidos pelo milagre, ou ser movidos pela nossa fé em direção ao milagre para as nossas vidas, para a nossa casa. No versículo 30 diz assim: Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então Eliseu foi com aquela mulher. Eliseu avista aquela mulher de longe, e então ele fala para Geazi ir ao encontro daquela mulher,
e ver o que estava acontecendo com ela, porque o Senhor não havia revelado ao coração dele o que estava acontecendo, ou o que estaria acontecendo. E então ele parte de encontro àquela mulher e pergunta se está tudo bem. Eu creio que Eliseu já sente dentro do seu coração que talvez nada estaria bem por ela ter ido ao encontro dele. E então o último gesto dessa mulher é um gesto de gratidão. Quando Eliseu volta com essa mulher, ele chega ali naquele cenário, ele fecha a porta, e então a palavra diz que Eliseu começa a orar. E nós percebemos aqui a oração que trouxe vida. Ele começa a orar sobre aquele jovem, e a palavra diz que Eliseu, ele ora e vai em direção àquele jovem que está sobre a cama, ele deita sobre aquele jovem. Aí ele coloca a sua boca sobre a boca do jovem, os seus olhos sobre os olhos daquele jovem, e ali o seu corpo começa a aquecer o corpo daquele menino. E então ele se levanta e ele começa a se mover dentro daquele quarto. Ele começa a se mover dentro daquele quarto e ele volta e repete aquela mesma atitude que ele teve, aquele mesmo movimento. Ele se deita de novo sobre o menino e então ele percebe que aquele menino espirra 7 vezes. E então aquele menino volta à vida. E aí ele chama sua mãe e o entrega em seus braços. A palavra diz que aquela mulher, quando ela retorna àquele quarto, ela se lança ao chão, ou de rosto ao chão. E eu entendo que esse se lançar de rosto ao chão é um gesto de gratidão por aquilo que havia acontecido na vida dela. O gesto de gratidão daquela mulher por ter conseguido o milagre para a sua vida através do profeta Eliseu. Quando nós exercemos nosso gesto de fé ao Senhor, nós estamos indo a caminho do nosso milagre, a caminho do milagre para as nossas vidas. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Precisamos exercer o nosso ato de fé todos os dias. Não podemos desistir de ir em busca do nosso milagre. Essa mulher, ela trouxe várias lições para as nossas vidas. Ela trouxe lições extraordinárias para nós. Lições essas que nos ensinam que nossa fé deve ser sempre maior do que nossas dificuldades, sempre maior que nossas angústias. A nossa fé deve ser sempre maior do que a nossa dor e nosso sofrimento. Nossa fé deve ter sempre forças para nos mover em busca do impossível, em busca do improvável, em busca do nosso milagre, em busca do que não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. A nossa fé, ela deve nos mover sempre em busca ou em direção ao nosso milagre. Porque nós entendemos através dessa palavra dessa manhã que o milagre acontece pela nossa fé. O milagre acontece em nossa vida através da nossa fé. E eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor continue nos fortalecendo todo dia, aumentando a nossa fé, Senhor. Aumentando a nossa fé em Ti. Deus, que a nossa fé venha a ser multiplicada, Senhor. E que ela possa nos mover sempre, todos os dias, em direção ao nosso milagre, em direção ao milagre para as nossas vidas. Porque nós entendemos, Deus, através desse texto nessa manhã, que é só através da nossa fé que nós alcançamos o nosso milagre. Nós alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós através da nossa fé, através dos nossos atos de fé ao Senhor. Essa mulher, ela trouxe lições para nós nessa manhã, Deus. E nós queremos que o Senhor nos mude, que o Senhor nos transforme e que o Senhor cresça em nós todos os dias essa fé. Que essa fé venha evoluir em nossas vidas, Pai. Nós entendemos e sabemos que nós somos fracos em fé. E nós precisamos ainda mais de nos espelhar nessas lições em que a Sua palavra traz para nós, para que nós venhamos a alcançar os nossos milagres, Senhor. E nós agradecemos, Senhor, pela Sua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, eu oro em favor da vida da sua igreja e em favor daqueles que estão em casa nessa manhã. Que o Senhor fortaleça a vida de cada um, a fé de cada um. Eu creio nessa palavra do Senhor e eu creio na palavra que foi direcionada nessa manhã na vida de cada irmão. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém e amém. Aleluias.